Tudo bem, gente? Boa tarde, eu sou o Giovanni César e você está no Gente da Rede, programa que vai ao ar aqui pelo portal toda segunda-feira nesse horário. Obrigado por estar aí acompanhando a gente. O assunto é o seguinte, nós vamos começar com um assunto que é meio polêmico, que essa semana a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, deu uma decisão contrária à nota 0 do Enem para quem agredir questões relacionadas a direitos humanos. Por exemplo, se você escrever sobre nazismo, sobre qualquer tipo de preconceito, sobre preconceito racial, sendo a favor, por exemplo, ou texto homofóbico, tudo isso está valendo. Por isso nós convidamos para participar do programa o doutor Ariel Castro Alves. Ele é coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Tudo bem, doutor Ariel? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Participa com a gente também Vânia Rodrigues, sempre conosco. Sempre, tudo bem, Vânia? Forte, tudo ótimo, boa tarde. Tem alguma coisa já aí? Ela é da interação. Olha, gente, já tem umas perguntas aqui, mas daqui a pouquinho eu já lanço para vocês. Mas você tem uma informação aí, né? Tenho uma informação, mas antes eu queria convidar vocês aí que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, pode mandar por aqui mesmo na transmissão a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu vou ler ela aqui ao vivo para o Giovanni, nosso convidado, responder para vocês. Bom, é o seguinte, a gente vai falar a respeito do Enem aqui, né? E teve uma notícia que foi capa de quase todos os portais e jornais hoje, de uma jovem que desapareceu ontem no horário da manhã, quando ela foi fazer a prova do Enem. O nome dela é Mariana Vacarrara. Os familiares deixou ela em frente à Unip, na zona sul de São Paulo, para ela realizar o Enem. Os familiares foram embora, esperaram terminar o horário do Enem, e a Mariana não apareceu mais. Se tiver algum tipo de informação, manda pra gente, pode mandar pra gente. Por enquanto, ninguém sabe da Mariana. Infelizmente, também o pessoal do Enem, o pessoal da universidade também não soube informar o que aconteceu com ela. Ela continua desaparecida. Olha só, doutor Ariel, por que o senhor é contra essa decisão da ministra Carmen Lúcia? Zero no Enem para quem agredir questões de direitos humanos, é meio óbvia a sua resposta, né? Na verdade, essa previsão do Enem, ela existe desde 2013 e agora que está se levantando toda essa polêmica, até porque hoje nós temos aí mais força aos gritos contrários aos direitos humanos. Então, esses setores extremamente reacionários, conservadores, eles estão cada vez mais pregando o ódio, a intolerância e agora também toda forma de previsão que trate de temas relacionados à proteção dos direitos humanos, esses setores acabam achincalhando e acabam passando a defender que esses temas não sejam mais abordados. Agora, a Constituição Federal Brasileira, e por isso entendo muito equivocada a decisão da presidente do STF, Carmen Lúcia, porque o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. O principal valor da Constituição brasileira é o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, então, a partir do momento que alguém faz uma prova, faz uma redação e esteja lá defendendo homofobia, xenofobia, racismo, nazismo, violência contra a mulher, nazismo, assassinatos, todas as formas de violações aos direitos humanos, tortura, pena de morte, então, linchamentos. Então, essas pessoas que defendem isso estão atentando contra esse princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Agora, a decisão do MEC de não reagir a isso, ou seja, de não recorrer contra essa decisão da presidente do Supremo, isso aí foi surpreendente para você? Na verdade, ela decidiu liminarmente, ainda vai ser apreciado o teor do recurso. Por enquanto, foi uma liminar e certamente a Procuradoria-Geral da República, que também está atuando nesse caso, deve pedir a reconsideração dessa liminar. Independentemente do que pensa o MEC. Independente, porque nós vimos anteriormente que a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é uma pessoa que sempre teve uma militância na área dos direitos humanos e que eu conheço pessoalmente, já tive a oportunidade de atuar com ela em algumas questões de violações de direitos humanos, ela entrou também com esse recurso no Supremo Tribunal Federal, juntamente com a Advocacia Geral da União. Então, ela, possivelmente, a Procuradoria-Geral da República deve pedir uma reconsideração com relação a esse parecer da ministra Carmen Lúcia. Agora, nós convidamos o senhor para participar com a gente aqui.
Vou chamar você de você, pode ser? Sim, claro. Ariel talvez seja bem mais novo até do que eu. Porque nós temos um assunto aqui que eu acho interessante, que é a questão da maioridade penal. Você escreveu as 18 teses, digamos assim, ou 18 motivos contrários à redução da maioridade penal. Eu peguei algumas informações que contrapõem aquilo que você defende. Como, por exemplo, adolescentes têm discernimento o suficiente para responder pelos seus atos? É uma pergunta que a gente faz. E a outra, o Datafolha fez uma pesquisa mostrando que 87% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Que argumentos você acha que são os mais fortes para contrariar esse tipo de pensamento? E o que leva a população brasileira, em grande parte, a ser a favor dessa redução? Acho que o número de crimes envolvendo menores, né? Exatamente. A gente até entende, né, os clamores populares, né, o que a população, principalmente os familiares das vítimas de violência, nós temos que compreender, até por motivos emocionais, e mesmo qualquer um de nós que tivesse algum ente querido assassinado, vítima de violência por adolescentes, é provável que emocionalmente a gente reaja dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo. Eu participei de vários debates no Congresso Nacional, que eu sempre sou convidado para debater esse tema, recentemente com o pai da Liana Friedenbach, o Ari Friedenbach. Lembrar daquele caso envolvendo o adolescente Champinha, há alguns anos atrás, que matou um casal de jovens num local ermo, isolado. Então, nós temos o próprio Ari Friedenbach, hoje é contra a redução da maioridade penal. Mas por que ele é contra? E por que você é contra? No início ele clamava pela redução da maioridade penal e depois nós passamos a estudar juntos essa questão. A questão é que o sistema penitenciário brasileiro, ele não tem a mínima condição de ressocializar, de reeducar esses adolescentes. Nós temos uma reincidência de 70% no sistema prisional. Quer dizer, cadeia não resolve? Não, enquanto aqui em São Paulo a reincidência da própria Fundação Casa é de 20%. Então veja a diferença de reincidência. O que resolve? O sistema penitenciário, cada 10 pessoas que saem, 7 cometem novos crimes. Então nós precisamos que os adolescentes tem um tratamento diferenciado com assistentes sociais, com psicólogos, com educação, com profissionalização, atividades culturais e esportivas. É isso que vai ressocializar esses adolescentes. Tem outras perguntas aqui que eu estou recebendo, né? As pessoas estão repetindo a questão de a consciência de que podem cometer crimes e que não serão punidos, mas a pena é muito mais leve. Mas a Vânia tem mais alguma coisa aí, né? No momento que a gente falou do Enem, muitas pessoas aqui podemos voltar aos assuntos. Retornando. Você aí é que manda. Você que manda aqui. Manda. Muitas pessoas comentando em relação à prova. Teve até aqui o Giovanni Souza discutindo aquela relação do tema que foi usado esse ano, né? Ele queria saber a diferença entre surdez e deficiência auditiva, porque deu muito o que falar, né? Essa questão do tema. E também teve uma aqui do Leonardo que ele falou que acha que o Enem deveria se importar com os erros ortográficos e pontuação e não da liberdade para avaliar o caráter da pessoa pelo texto que ela escreve. Aí eu acho que é interessante, talvez, a gente... Essa é a pergunta do programa. Opinião e texto ruim. O que deve zerar O que vale mais, talvez, né? Talvez para responder até aqui o Leonardo. Claro que nós também defendemos a liberdade de expressão, né? Mas a liberdade de expressão ela tem certos limites. E entre os limites nós temos esse, da pessoa não defender preconceito, racismo, assassinatos, nazismo e essas situações que até são vedadas pela própria Constituição brasileira e algumas configuram crimes também quando determinadas pessoas praticam. Agora, eu não sou especialista na questão da pessoa com deficiência, mas a questão da pessoa ter deficiência auditiva não quer dizer que ela seja completamente surda. Então, tem várias pessoas que possuem deficiência auditiva e conseguem se expressar, conseguem ouvir, usam aparelhos. Outra questão é a surdez, que daí a pessoa só vai se comunicar pela linguagem de sinais. Então, isso seria um pouco a diferença. Tem uma outra pergunta aqui, voltando à questão da maioridade, se as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente são suficientes para punir menores infratores.
Nós entendemos que sim, existe a privação de liberdade, a internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é uma forma de privar o adolescente de liberdade. Ele, em vez de ir para um presídio comum, como nós temos aqui perto os cadeiões de Pinheiros, superlotados, abarrotados de pessoas, dominados, as cadeias em geral no Brasil são dominadas pelo crime organizado, pelas facções criminosas. E é por isso que nós entendemos que esses adolescentes não vão ser ressocializados. As cadeias brasileiras são escolas do crime? Sim, seriam locais para ressocializar, mas que nós sabemos que as pessoas vão sair muito piores, muito mais revoltadas e cometendo crimes mais graves. Então, nós temos já no Estatuto da Criança e do Adolescente essa possibilidade da internação por até 3 anos, mas depois dos 3 anos, o adolescente pode ir para a semi-liberdade. Ele vai ficar à noite cumprindo a sua privação de liberdade, vai dormir na unidade de internação e depois ele vai sair para trabalhar, para estudar. Agora nós temos uma proposta que até está sendo discutida no Congresso Nacional, numa comissão especial de reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê internação por até 10 anos. Então, a proposta do deputado Aliel Machado, que é o relator que apresentou semana passada lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é que essa seja uma alternativa para não reduzir a maioridade penal em razão dos malefícios que essa medida traria. Outros países já experimentaram reduzir a maioridade. Tem aqui uma pergunta nessa linha. Alemanha e Espanha, por exemplo, há 10 anos reduziram a maioridade penal. O resultado foi? Foi péssimo, porque colocaram adolescentes no sistema prisional comum com os adultos e depois a reincidência criminal. Certamente o sistema penitenciário lá também tem seus probleminhas. Nem os Estados Unidos hoje, mas é exemplo de redução de maioridade. Nos Estados Unidos é uma peculiaridade que a legislação ela é estadualizada, tem coisas que tem municípios também que tem muita autonomia. Vânia, tem perguntas? É interessante quando a gente entra nesse aspecto também, as pessoas estão mandando muitas mensagens aqui pra gente. Vai lendo aí, querida. E aí o pessoal fica bravo mesmo e fala, e a gente vai dar voz aqui. O Roberto Lima, ele mandou assim pra gente. Não vejo direitos humanos para as pessoas de bem, só atende à criminalidade. Os cidadãos de bem não têm saúde pública, não têm salário digno, não têm moradia digna. Então vem a hipocrisia de querer defender pensamentos que mostram a verdadeira insatisfação do cidadão. Por que a gente fala isso? Porque é o outro lado. Às vezes acho que a pessoa está tão cansada. É importante também, ouvir o doutor Ariel a respeito disso, já Roberto que ele é da Lima... comissão de... Doutor Ariel, Castro Alves, ele é da comissão... Ele é do Conselho Estadual de Direitos Humanos e é coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente. É um militante na área de direitos humanos. Existe muita confusão, doutor Ariel, de que as pessoas que militam na área de direitos humanos, elas defendem o bandido e quando, por exemplo, um policial é morto no exercício da profissão, o pessoal da área de direitos humanos fica contra. O senhor pode esclarecer para a gente de alguma forma isso aí? É claro que existe, as pessoas não compreendem adequadamente, muitas vezes alguns setores também dos meios de comunicação nem sempre dão esse espaço que nós estamos tendo aqui para explicar para as pessoas. Então, muitas vezes também existe uma estigmatização. Dá-se muito mais destaque quando uma comissão de direitos humanos visita um presídio do que se a gente visitar um abrigo para crianças, um asilo, um posto de saúde. Mas essa questão de envolvendo policiais, por exemplo, você podia me ajudar nisso aí. O que as pessoas dizem? Se um policial é morto em serviço, o pessoal dos direitos humanos não aparece lá para hipotecar apoio, para dizer que isso está errado. Mesmo ele sendo vítima, às vezes, de bandidos, subindo o morro e tudo mais. E quando ocorre o contrário, quer dizer, um caso de violência policial, aí a turma dos direitos humanos fica alvoroçada. Não, inclusive, atualmente, lá no Rio de Janeiro, que nós tivemos mais de 100 mortes de policiais, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está debatendo esse tema, debatendo a questão dos direitos humanos dos policiais, denunciando a falta de estrutura de trabalho, o Estado não garante proteção para essas pessoas, armamentos, então tudo isso é necessário de se debater. Esses policiais que têm que fazer bicos porque têm péssimos salários, isso não só no Rio, mas também aqui em São Paulo e no Brasil todo. Então, essas questões, nós já realizamos audiências públicas
na própria Assembleia Legislativa de São Paulo, para reunirmos aqueles policiais, por exemplo, paraplégicos, que ficaram, né, com deficiência em razão do enfrentamento da criminalidade. Então, é claro, nós deveríamos nos debruçar mais nesse tema dos direitos humanos dos policiais, mas eles, pelo menos, têm o amparo do Estado, né? Muitas vezes as famílias recebem uma pensão, eles têm o mínimo apoio da tropa, da corporação. E agora, esses adolescentes que são assassinados por policiais diariamente na periferia, as famílias não recebem nenhum tipo de apoio. E por isso, eles muitas vezes nos procuram. Agora, se familiares de policiais nos procurarem, dizendo que as investigações não vão para frente, que o caso está impune, que eles estão sem nenhum tipo de apoio, nós também estaremos atuando. Vânia, tem perguntas? Tem. Eu queria aproveitar para pedir para você de casa que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook. Pode mandar pergunta, a gente vai ler ao vivo, em tempo real, a sua participação. Faça como esse pessoal aí que ela vai citar agora. Exatamente. A Nájila Freitas mandou, falando que o assunto está muito bom, está adorando. A Poliana pediu para falar mais um pouquinho sobre o Enem, para abordar mais um pouquinho essa questão do Enem. Vamos voltar nisso. E é todo mundo falando aqui, pedindo para continuar sobre esse assunto de maioridade penal, porque realmente as pessoas estão gostando bastante disso as pessoas se interessam bastante por isso. Então, continue mandando sua mensagem aqui no Facebook, daqui a pouquinho eu vou ler ao vivo, tá bom? Outra coisa, que mandaram aqui para mim uma pergunta se o tráfico usa muito o menor pelo fato dele ficar menos tempo preso. E é fato isso mesmo? Porque eu já ouvi gente da área de direitos humanos dizer o seguinte, isso aí é uma coisa... não é exatamente porque, assim, o menor também é punido, ele também fica lá apreendido, não pode nem usar o termo preso, né? Mas é fato isso. Muitas vezes nesses casos de roubo ou de tráfico de drogas, o adolescente acaba ficando até mais tempo que os adultos, porque o adulto ele tem aquela progressão de pena, então ele cumpre um sexto, um terço, e ele depois já sai para depois cumprir o restante em regime semiaberto ou em liberdade condicional. Então, às vezes, nós temos um adolescente que fica 2, 3 anos por um roubo, quando um adulto com 1 ano e pouco ele já saiu da prisão. Então, as pessoas precisam compreender melhor, se debruçar melhor sobre o assunto, para tratarem com mais propriedade esse tema. Eu vou tomar uma água aqui, mas enquanto isso eu vou fazer uma pergunta. Mas doutor Ariel Castro Alves, nós temos aí agora o mapa da violência mostrando que tem 28,9 assassinatos no Brasil para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, que é um país extremamente armado, esse número é de 6 para cada 100 mil habitantes. Qual é a sua opinião a respeito dessa violência que mata tanto no Brasil? Acho que se deve são esses vários números? fatores. No Brasil... Deixa eu tomar água. Depois eu já vou meter uma água aqui. Então, nós temos a questão também da impunidade aqui no Brasil. São 61 mil assassinatos que nós tivemos, segundo esse último mapa da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por ano, né? Então 61 mil no último ano, e 8% só desses crimes, desses assassinatos são apurados, são investigados e alguém é punido pela prática desses crimes. Então isso é grave, né? Já tem a falta de concluírem os inquéritos, a investigação não é conclusiva, a desestruturação da polícia será que também. Entra também essa questão do déficit que a gente vê hoje da Polícia Civil? A gente vê assim, a demora na abertura de concurso público, às vezes é um delegado para atender várias delegacias, você quer registrar um boletim de ocorrência, você fica horas tentando, porque realmente a demanda é muito grande por uma quantidade muito pequena hoje, né? Sim, você levantou, só uma coisa, doutora Ariel, ela levantou uma questão que eu acho que puxa uma outra, que é se esse número é real, porque muita gente não faz boletim de ocorrência por não confiar, não acreditar que isso vai resultar em alguma coisa. E aí imagina o número de crimes não notificados no Brasil. Sim, nós temos principalmente os crimes sexuais. As pessoas muitas vezes se sentem constrangidas de ir nas delegacias, porque muitas vezes elas vão contar o sofrimento que passaram na frente de um monte de outras pessoas, além de ficarem na fila esperando. Imagina o constrangimento para um idoso, para uma mulher, para uma criança passar por isso.
Muitas pessoas em casos de lesões corporais, de brigas, acabam também pequenos furtos, não registrando, pequenos furtos, roubos. Muitos registram por causa dos seguros, quando tem, seja de celulares ou de veículos, mas aqueles que não têm, não procuram a polícia. O constrangimento por causa, no caso de estupro, o constrangimento da mulher de relatar um crime de estupro para um grupo só de homens, sendo que existe muito despreparo também em muitos estados brasileiros de policiais que ficam ali fazendo inclusive piadinhas, né? Isso deve contribuir para a não notificação ou para a baixa notificação? Sim, é um enorme constrangimento. As delegacias de defesa da mulher, elas são importantes, mas estão extremamente desestruturadas, inclusive aqui em São Paulo, e elas não abrem à noite nem nos finais de semana, que é exatamente os períodos que mais mulheres são vítimas de crimes. E nós não temos em São Paulo, é o único estado do país que não tem delegacia especializada de proteção de crianças e adolescentes. Então, isso é mais também um fator que acaba colaborando na comunidade. Acredito até que a Delegacia da Mulher, a DDM, que cuida também dessa parte da criança e do adolescente. As DDMs que acabam fazendo esse papel nos locais que têm delegacias de defesa da mulher, porque não são em todas as cidades, principalmente no interior, que nós temos essas delegacias atuando. Então, e a falta de estrutura da polícia que você falou, é claro que é importante o policiamento militar ostensivo, que é aquele que inibe o criminoso de praticar crime porque ele vê as viaturas, vê os policiais. Mas se não tiver investigação, e hoje nós sabemos que muitas vezes não tem. Você que atua na área como repórter policial, em muitos casos, sabe que quando a imprensa está diariamente cobrando, eles até que vão atrás, tentam solucionar. Existe uma insistência, mais violência que foi divulgado semana passada. A maioria dos casos que são casos que não são divulgados, não existe uma atuação, até porque a polícia tem um cobertor curto, ela infelizmente não consegue. A ação policial, na área de direitos humanos, vocês concluem que a ação policial, ela é diferente em periferias, em relação a áreas nobres? E eu acho que sua resposta é sim. Por quê? É claro que é diferente, né? Nós temos um aparato policial, na verdade sou favorável à desmilitarização. Não deveríamos ter polícia militar, porque militares são treinados como se fossem para uma guerra. A polícia militar brasileira ainda é como se fosse reserva do exército. Então, muitas vezes, eles vão para as ruas como se estivessem numa guerra e eles veem os jovens pobres, negros que moram na periferia como se eles fossem os agressores, como se fossem os supostos inimigos dessa guerra. Agressores por serem pobres e negros? Também existe esse viés racial, essa seletividade, tanto da polícia como do judiciário brasileiro, né, que são dominados por pessoas de classe média, de classe alta e que tratam também de uma forma Vou falar de uma vizinhança, doutor Ariel. A abordagem no Morumbi, para moradores do Morumbi aqui em São Paulo, é diferente de Paraisópolis, que é o bairro vizinho? É claro que é totalmente diferente, né? A forma que os policiais chegam já apontando armas quando são mão na parede, da periferia, já apontando arma, quando não já agredindo, quando não já torturando, quando não já dando tiro pelas costas. Então é muito diferente a forma de abordagem, enquanto existe todo o cavalheirismo, o respeito com aquelas pessoas que estão nos seus carros importados ou que estão de terno e gravata. Então essa diferença é muito notória. Só para dar uma interrompida aqui, só para agradecer a Ana Cláudia Silveira, a Sueli Ferreira, a Vanir da Luz, todo mundo dizendo que o assunto está muito bom, está todo mundo gostando de verdade, interagindo. Tem muitas questões aqui. Manda ver aí, ó. A Cris Silva falou que a polícia não tem preparo algum. E junto com a pergunta dela, tem também um outro questionamento que ficou passando aqui na minha cabeça, que eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar. O senhor estava falando essa questão do militarismo. A gente sabe as diferenças de treinamento que tem da Polícia Militar para a Polícia Civil, são treinamentos diferentes, eles aprendem na academia de polícia de uma forma diferente. Esse tratamento, quando a gente fala da questão da classe social, de diferenciar um bairro, de as pessoas têm uma classe mais alta, uma classe mais baixa, muda o comportamento, vem apenas por conta de como é feito esse treinamento do militarismo, ou também é uma questão de cultura, né? De como a sociedade encara o preconceito? Como que a gente pode entender, pelo menos um pouco, essa situação?
É claro que isso não está só nessas instituições, só nas polícias, né? Isso muitas vezes está também no comércio. Dependendo de quem entra numa loja, é tratado de uma forma, nos órgãos públicos. Então, isso não fica só nas polícias. É uma tradição, infelizmente, no Brasil, né? Que as pessoas mais pobres, negros, que moram na periferia, que não têm uma vestimenta assim de roupas de marca, né? Então, são tratados de uma forma diferenciada. Eu vou relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui numa agência de viagens de manhã, de bermuda, e fui com um chinelão. Foi meio desarrumado, sim. Camiseta. Mas você estava pronto para viajar para a praia? Eu fui lá para fazer uma consulta e tal, mas eu fui conversar, pedi para falar com o gerente e tal, e a menina que estava atendendo lá falou, só com hora marcada. Não tem conversa, não sei o que, me dispensou. Eu fui embora. Cheguei em casa, fiz a barba, botei um terno, gravata e tal. À tarde eu voltei lá. Me serviram um cafezinho, o gerente veio falar comigo, me trataram como doutor e eu eu era um cliente ali buscando informação. Então eu senti muito claramente essa diferença de tratamento por causa da forma como você está vestido, né? E então isso é apenas uma das coisas, né? Na minha época, inclusive, da faculdade, a gente teve um trabalho sobre isso. E a gente se vestia de uma maneira mais arrumadinha e em determinados lugares e voltava naquele mesmo lugar de chinelo de dedo, mais despojado. E a gente sentia diferente. A diferença. Então, acho que cabe justamente também nessa questão que não é só... Ela falou da época de faculdade dela como se tivesse sido há muito tempo. Olha, já foram 3 anos, viu? 10 anos? 3 anos. 3 anos e 7 de jornalismo. Nos idos de 2014. 3 anos de formado e 7 na área. Não tem muito que aprender ainda, mas... Essa anciã chamada... É que ela parece muito nova, né? Ela é bem novinha, gente, ela é da equipe obrigada. melhor para você, mas no ar ela é aqui do time do Gente da Rede. É isso Gente aí. da Rede é um programa que tem o objetivo de trazer aqui gente como o Dr. Ariel Castro Alves, que milita na área de direitos humanos para tratar de assuntos que sejam, tudo bem que sejam polêmicos, mas que sejam extremamente úteis. Semana que vem, por exemplo, nós vamos fazer a seguinte pergunta, ou levar a seguinte dica para você. O que fazer para limpar o nome nos órgãos voltados para a área do consumidor? Crédito. E eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui nessa área, do assunto da semana que vem, para o doutor Ariel. Doutor Ariel, existe muita agressão na área de direito do consumidor aos direitos humanos, né? As pessoas vão parar em listas aí de maneira indesejada, arbitrária, as pessoas recebem telefonemas indesejados, as pessoas são tratadas aí conforme o tamanho das suas disponibilidades, isso aí é natural. Mas o que você quer fazer algum comentário a respeito? Realmente é claro que é vexatório, né? Muitas vezes as pessoas vão fazer uma compra, depois tentam financiar algo e de repente são impedidas, né? Imagina o constrangimento que essa pessoa passa, de repente, quando o nome dela está nesses serviços de proteção do crédito, né? E lhe é impedido, então, na frente de vários outros clientes, de uma forma extremamente vexatória. Deu uma fugida aqui do além de... É claro que o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe enormes benefícios, né? Com a criação dos PROCONs, né? Então, existem hoje formas aí de atuar para exatamente enfrentar essas arbitrariedades, esses abusos praticados contra os direitos dos consumidores. E na área da criança e adolescente, só fazendo uma ligação, nós também temos os nossos PROCONs, que são os conselhos tutelares, né? E esses conselhos tutelares, muitas vezes, estão extremamente desestruturados, né? Sem condições de poderem atender os casos que são diariamente encaminhados. Nós temos um serviço até de utilidade pública, que eu quero aqui divulgar, que é o Disque 100, é o número 100. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e fazer denúncias de violências contra crianças e adolescentes, idosos, mulheres, qualquer violação de direitos humanos, hoje pode ser denunciada pelo Disque 100. Casos de pedofilia, por exemplo, podem ir, e a gente já entra no outro assunto do programa, que é a questão da pedofilia. Vocês atuam muito nessa área, né? Sim, nós temos aí números exorbitantes de violências contra crianças e adolescentes. Tivemos, só esse ano,
quase 2.000 casos de estupros de vulneráveis no estado de São Paulo, que foram notificados junto à Polícia Civil. Nós temos tido várias operações da Polícia Federal com as polícias estaduais no combate à pedofilia, né? Pessoas que assediam crianças usando a internet e outras que também mantêm arquivos, divulgam arquivos relacionados a essas imagens. Agora... Tem uma pergunta ali, ó, já. Pedofilia, doença ou crime? Qual é a sua opinião? Manda pra gente aqui, a Vânia está aqui para receber as perguntas. Por que pedofilia, doença ou crime? A pedofilia é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, um distúrbio psiquiátrico daquela pessoa que busca satisfazer seu prazer sexual por meio de fotos, imagens ou mesmo na prática sexual. Mas botar a mão na criança é crime, porque aí já deixa de ser... Porque, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde e os psicanalistas dizem que o pedófilo é aquele que observa. A partir do momento que ele encostou a mão numa criança... Tanto que a maioria dos internautas aqui até agora entrou nesse assunto, choveu perguntas aqui e também opiniões. A maioria está falando que acha que é crime. Não é todo pedófilo que pratica crime. Alguns pedófilos ficam apenas na disposição em praticar, mas não praticam efetivamente os crimes. Fica só na observação. Nem todos. Que também... E alguns são controlados, porque fazem tratamentos médicos também. Fazem psicanálise, tem tratamento psiquiátrico, psicológico. Alguns até tomam medicação. Nós temos experiências da própria Faculdade de Medicina do ABC, que existem medicações para diminuir o libido ou para tratar a pedofilia. Então, nós devemos tratar esse assunto como crime a partir do momento que essas pessoas efetivamente cometem atos libidinosos ou relações sexuais com crianças e adolescentes. Mas a legislação diz o quê? O estupro de vulnerável é qualquer ato libidinoso, quer dizer, o apalpamento dos órgãos sexuais de quem tem menos de 14 anos por parte de um adulto configura-se o crime de estupro de vulnerável. Então, mas nós também temos o crime da pessoa que armazena fotos. Isso que eu ia perguntar. E que não seja uma autoridade, porque se a pessoa está armazenando fotos, um conselheiro tutelar, alguém que atua numa ONG de proteção da criança e do adolescente, com o intuito de repassar para as autoridades, essa pessoa pode não responder pelo crime. Mas quem tem um monte de vídeos, de imagens, de pedofilia nos seus computadores, então as pessoas devem tomar cuidado, que as pessoas às vezes vão abrindo qualquer tipo de arquivo, aquele arquivo fica, depois fica no celular da pessoa, gente tem até fica no computador, às vezes pessoas até sem saber que estão cometendo crimes, podem acabar respondendo, porque hoje nós temos aí a investigação dos crimes cibernéticos. É doença ou crime? Essa é a pergunta que eu quero que você responda aqui no Gente da Rede. Aconteceu esses dias, numa operação da polícia estadual aqui de São Paulo, de encontrarem uma orientação, uma espécie de manual da pedofilia, distribuído entre pedófilos. Eu achei a coisa mais assustadora daquela operação. Vânia, tem perguntas? Não, está todo mundo bem revoltado aqui, dizendo que não tem vez, isso não é doença, é crime, que tem que ser preso. Tinha até a Cris aqui, que tem muitas perguntas, ela acabou sumindo aqui no meio, mas ela perguntava o que diz o estatuto. Né? A respeito como que ele caracteriza, tá? Essa questão de se é crime, se é doença, como que está lá, ela quer saber. Não existe, nem no Código Penal não existe nenhuma previsão de pedofilia. O que existe é o estupro de vulnerável e outros crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Você acha que tem que especificar pedofilia? Não, porque é uma definição da Organização Mundial de Saúde. Tem que se diferenciar o que a saúde prevê e os crimes que a pessoa pode cometer. Então, se o pedófilo está praticando crimes, ele vai responder com base no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente por estar, de alguma forma, violando essas legislações, ao estar distribuindo imagens, fotos,
vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, por exemplo. O senador Magno Malta, lá do Espírito Santo, ele percorreu o Brasil inteiro numa campanha e tentou incluir na legislação brasileira determinadas regras relacionadas à questão da pedofilia. Eu tenho certeza que você acompanhou isso. E resultou em alguma coisa ou resultou só na renovação do mandato de um político? Não teve resultados efetivos. O que mais teve resultados nos últimos anos foi uma CPI sobre exploração sexual que ocorreu no Congresso Nacional há alguns anos atrás. Isso gerou toda uma nova legislação de proteção de crianças e adolescentes, inclusive a previsão, que é a chamada Lei Joana Maranhão, que a pessoa pode denunciar a partir do momento que completa 18 anos, porque muitas vezes quando a pessoa ia denunciar um crime sexual já tinha sido prescrito. Então, a partir do momento que a pessoa completa 18, daí que começa a contar o prazo de prescrição, exatamente para evitar a impunidade nesses casos. E muitas vezes a criança está subordinada ao seu algoz. Então, ela só vai tomar coragem depois que ela vem para a vida gente tem uma questão aqui que fala justamente sobre isso. Jamilton de Oliveira, ele mandou assim, mas muitos pais não ajudam. Se a filha tem 12 anos, já começa a transformação do corpo, para adolescente aparece um homem adulto com condições financeiras boas, nas palavras dele. A família às vezes deixa acontecer um relacionamento, ali está sendo envolvido um relacionamento entre um maior e um menor, mas com o consentimento dos pais. E às vezes não é a vontade, talvez, de uma criança, porque com 12 anos você é uma criança ainda, e tem um caso recente que eu quero ouvir sua opinião junto com essa resposta aí, que é a questão do Caetano Veloso, né, que revelou que conheceu a Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos, ele tinha 40. Isso foi uma polêmica enorme, porque quando ele fez essa revelação, surgiu até uma hashtag Caetano pedófilo, que eu acho que foi exagerado, não sei se foi ou não, né? Quer dizer, respeito muito a opinião de você que está aí acompanhando, você que é agente da rede. Esse telespectador lembrou de uma questão muito interessante. Nós temos pesquisas que mostram no Brasil mais de 100 crianças e adolescentes, 100 mil crianças e adolescentes são casadas, quer dizer, elas têm menos de 14 anos de idade e casaram com pessoas adultas. Emancipa essa criança, o pai autoriza? Não, nem pode menos de 14, só com 16 anos que poderiam. Não sabia dessa informação. Poderiam casar, elas vão viver juntos, se torna uma união estável e isso configura o estupro de vulnerável. Porque, claro, mesmo com o consentimento dos pais? Mesmo com o consentimento. Qualquer relação que envolva menor de 14 anos com adulto configura o estupro de vulnerável. Qualquer pessoa pode denunciar? Agora, muitas vezes, nesses casos, elas vão exatamente para fugir da situação de pobreza, por uma questão financeira, social. E também existe muito amor também, muitas relações. É possível que exista também. É que também são situações e situações, né? Dura interpretar. Mas agora, como é que você vai prender todas essas pessoas? Vai prender os pais, né, os rapazes que casaram com essas meninas, e as crianças ficarão abandonadas, né? Então é uma questão que também é social. Não adianta só aplicar o direito criminal nessas situações. Nós temos que analisar o contexto dessas situações, que é o próprio caso aí do Caetano Veloso. Então, primeiro tem que saber se houve ou não relação sexual quando ela tinha menos de 14 anos, para que ocorra ou não esse crime de estupro de vulnerável. E na época dos fatos, e também hoje já prescreveu. Já prescreveu, porque também já faz, os fatos já ocorreram há muito tempo. Mais de 30 anos. É necessário analisar caso a caso. Sim. Agora, me parece que ali houve uma guerra entre militantes de direita e esquerda, levaram para um outro rumo aí, que é a questão político-partidária. E é importante também a gente tomar cuidado com essas denúncias de abusos sexuais. Hoje é muito comum, e eu atuo como advogado nessa área, as alienações parentais, né? Muitas vezes mães que inventam que o pai está cometendo abusos contra o filho ou contra a filha e vice-versa, exatamente para tirar a guarda, né? Nessas disputas entre os casais. Isso é alienação parental. Qualquer denúncia que seja difamatória, que não corresponda à realidade, sem provas,
isso pode fazer com que a pessoa que denunciou perca a guarda da criança pela sua atitude. Doutora, aproveitando o gancho, inclusive, dessa questão, o senhor disse que atua nessa área para tomar cuidado com essa alienação parental. Como é que a gente, trabalhando nisso, pelo menos tenta identificar se realmente houve esse abuso partido do pai ou de um padrasto, enfim... Como que a gente detecta isso? Para não cometer um erro, porque às vezes o inocente pode pagar por uma coisa que não cometeu, né? Sim, e uma pessoa dessa, quando é acusada e vai para uma cadeia, ela vai ter dificuldade de sair vivo de lá. Essa também é uma realidade. Tanto que aqui no Cadeião de Pinheiros, aqui no CDPs, nós temos uma ala só para os acusados de pedofilia. Essas pessoas não podem ser misturadas com os demais. A massa carcerária não aceita esse tipo de crime. E não aceita nenhum tipo de crime contra crianças, né? Pela covardia com que são praticados. Agora, a qualquer mudança muito brusca de comportamento numa criança pode ser sinal de que ela esteja sofrendo algo errado tá algum tipo de abuso. Como ela começa a ficar com medo de adultos, qualquer adulto que chega perto, ela começa a ficar temerosa, ainda mais se for do sexo masculino. Por exemplo, ela começa a urinar na cama sem que ela tivesse antes esse comportamento, não quer mais ir para a escola. Então, tem uma série de mudanças no comportamento, chora de repente, né? Então, ou começa a falar sobre assuntos sexuais, né? Sendo que ela não fazia isso até então, né? Então, tudo isso podem ser sinais. Na sua avaliação... Agora, uma equipe especializada é que vai poder verificar realmente se de fato aconteceu, e com várias entrevistas, com várias oitivas. É bom nunca se precipitar. Nós temos que sempre lembrar no jornalismo do caso da escola base, há muitos anos atrás, em que pessoas tiveram, né, as suas vidas destruídas por acusações falsas. Então, e nós quando temos se descobriu as vidas dessas pessoas, as carreiras, a escola já não existia mais, quer dizer, e tinha por trás disso uma mãe ou os pais que tinham problema com mensalidade escolar, não tinha nada a ver com pedofilia. Sim, então... Né? Na sua avaliação... nós tivemos recentemente um caso no Guarujá de uma senhora que foi acusada de sequestrar crianças e depois foi linchada. Nossa, esse caso, e ela não tinha feito nada. Na rua. E era eu lembro, uma isso pessoa foi até pesadíssimo. com certa deficiência mental. Ainda mais com rede social, agora as coisas se disseminam de uma maneira muito rápida, cuidado, né? Com esses A boatos, justiça com as próprias mãos. Na sua avaliação, o que deve mudar na legislação brasileira para que os pedófilos não escapem, não saiam impunes? O que deve ser ajustado na legislação quando o assunto é pedofilia? A legislação brasileira ela é uma legislação bem completa nessa área, tanto que prevê penas aí para casos de estupro de vulnerável que chega a 15, 20 anos de prisão. É considerado crime hediondo, não tem liberdade provisória. Então, nós temos uma legislação razoável no Brasil para combater os crimes sexuais. O problema está realmente na apuração. Ter delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes com equipes técnicas, com assistentes sociais, com psicólogos, para que além daqueles policiais formados na área da infância e juventude, mas também esses profissionais que têm mais condições de poderem fazer os estudos psicossociais e definir qual o tipo de abuso que a criança está sofrendo. Você pode ainda mandar a sua pergunta, o programa ainda não terminou, então pedofilia é doença ou crime? E o Jamiton, que mandou aquela mensagem há pouco, da adolescente, né? Ele mandou aqui, ele está falando com a gente dos Estados Unidos, olha que maravilha. Está lá no Facebook, na gringa, que maravilha, hein, Jamiton? E ele está dizendo que é muito bom o debate, que ele está gostando bastante das informações que o doutor está passando, das nossas questões também, e que ele está lá, mas que ele se preocupa muito com o Brasil. E está torcendo aí para que as coisas melhorem, né? Que essa fase mais complicada, que as pessoas tenham um pouco mais de amor no coração também, um abraço, né? Inclusive, para o Jamiton. Jamiton, um abraço para você, acompanhando Jamiton. lá nos Estados Unidos, para perguntar para o doutor Ariel Castro Alves, que há tanto tempo milita na área de direitos humanos, o que ainda te preocupa? O que te frustra como militante de direitos humanos, Ariel? Eu acho que até os dados que saíram esses dias sobre mortes de adolescentes, de jovens, isso realmente é o que mais preocupa. Para ter uma ideia, nós tínhamos antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá na década de 80,
60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam na mortalidade infantil. Hoje nós temos 15 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Porém, elas não morrem logo ao nascer, mas elas morrem a partir dos 12, 13, 14 anos. Tanto que nós vimos aí os dados recentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que o Brasil é o 5º do mundo entre os países que não estão em guerra, em violência contra os adolescentes, né? Então, nós temos todos os dias no Brasil 29 assassinatos de crianças e adolescentes. É mais do que um assassinato por hora. O Brasil está em 7º lugar entre os países mais violentos do mundo com relação aos assassinatos de adolescentes, perdendo até para o Afeganistão, que é um país que está em guerra. E o que fazer para sair dessa situação? Nós temos, claro, várias questões, é um assunto bastante complexo, mas a educação é o principal fator, né? Tanto que nós tivemos o Enem, que é uma iniciativa importante de fortalecimento do ensino da educação brasileira, e que muitos aqui estão debatendo e mandando mensagens sobre esse assunto, mas a educação brasileira precisa de mais incentivos. Para ter uma ideia, um adolescente na Fundação Casa, ele custa mais de 7 mil por mês para o Estado, enquanto uma criança na escola pública custa R$600 por mês para o Estado. Então, aquilo que não se investe na prevenção, depois vai ter que gastar depois na repressão. Tem que remediar. E não resolve, nem sempre resolve. E cada preso custa R$2.500 por mês para o Estado, enquanto uma criança só R$600. Então, tem que se investir mais, tanto nos salários dos profissionais da educação. Toda escola deveria ter equipes técnicas com assistentes sociais, com psicólogos. Por que nas escolas particulares tem essas equipes? Porque eles não querem perder alunos. Então, sempre que o aluno começa a faltar, vai até assistente social, psicólogo na casa do aluno saber por que ele está faltando nas escolas particulares. E no Estado não, muitas vezes é o contrário. Muitos dão até graças a Deus que o aluno está faltando, ainda mais se for um aluno que cause algum tipo de indisciplina na escola. Então, nós precisamos realmente... Esse aluno que deixa a escola, ele possivelmente é um que vai entrar no crime depois. E a Cris Silva aqui... Então, a evasão escolar acho que é o principal fator para a gente reduzir a criminalidade. Você é a favor da escola em tempo integral? Sim, é uma iniciativa importante que, infelizmente, no governo atual está sendo aos poucos desfeita, né? Mas é uma iniciativa muito importante, porque a criança, ao invés dela ficar nas ruas, muitas vezes os pais têm que trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, a criança vai estar na escola em período integral. E olha, esse momento que a gente falou, essa questão da educação... Choveu também. Choveu mensagens, ficou todo mundo polvoroso aqui, dizendo que é verdade. Falaram, boa, professor. O Jamito falou que ele está super participando aqui com a gente. E a Cris Silva diz que isso é verdade, que a educação ela deve ser melhorada, é a base, né? Que a gente começa a ter uma visão diferenciada das coisas, a criança ali, a cabecinha está fresca, né? Então, você deposita coisas boas dentro daquela cabeça, você está plantando para colher no futuro. Então, todo mundo concordou aqui em gênero, número e grau que a educação realmente é um dos fatores urgentíssimos que precisa ser mudado aqui no Brasil. E quando ele diz, quando você diz precisa melhorar a educação, eu sei que você detalhou em parte isso, mas eu gostaria de ouvi-lo mais. Precisa melhorar, quando você fala precisa melhorar a educação no Brasil, o que precisa melhorar na educação do nosso país para que a gente tenha lá na frente uma geração que seja menos violenta, que respeite mais os direitos humanos, uma geração que tenha como fruto novas gerações mais sustentáveis, mais conscientes, mais responsáveis, quer dizer, sementes melhores lá na frente. É claro que, além da remuneração dos profissionais, de ter essas equipes com psicólogos, assistentes sociais, para garantir um atendimento mais individualizado aos estudantes, saber por que um estudante está tendo atos de indisciplina, por que está faltando na escola, quais são os problemas que ele está tendo no seu ambiente familiar, porque muitas vezes esse ato de indisciplina é resultado também de um problema que ele tem
lá na sua família. Muitas vezes o pai é alcoólatra, que chega em casa, espanca a mãe. Então a criança ela vai de acordo com as suas referências. Se as suas referências não são boas, ela é muito influenciável. Então ela vai replicar aquela referência que ela tem, né, de violência. Né? Então quem só conhece a violência vai também agir com violência. Esse relatório do Unicef também trata disso. Cada 4 crianças com até 6 anos de idade no mundo, pelo menos 3 são vítimas de violência. Sobre o rosto familiar. Esse último relatório. Então, pelo menos 3 de cada 4 crianças no mundo costumam ser vítimas de violência, de castigos físicos e corporais. Então, isso também faz com que nossa sociedade se torne cada vez mais violenta. Eu sei que não temos bola de cristal para adivinharmos o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos, mas com todo o seu conhecimento, a sua trajetória, o seu profissionalismo, olhando assim o cenário que a gente vive hoje, essas dificuldades, principalmente na educação, a violência, enfim, tudo que a gente retratou até agora aqui na nossa transmissão pelo Facebook da Rede TV, como que o senhor enxerga o futuro? Temos esperanças? O que pode acontecer? O que pode melhorar? Nós temos que acreditar que algo vai melhorar, né? Por isso a gente está trabalhando para tentar melhorar alguma coisa. Então, acho que é um dever de todos nós, né, como cidadãos, participar exatamente para que a gente possa ter essas questões sendo melhor estruturadas no país. A família também é a questão fundamental, né? Nós temos que ter planejamento familiar, programas que apoiam essas famílias. Tem pais que precisam ser educados para que eles possam criar e educar os seus filhos. Doutor Ariel, agradeço muito a sua participação, nós estamos chegando no final. Vânia, brigadaço. Imagina, eu que agradeço. Aqui, você, a gente já agradeço pode vocês aí de casa. Tem um monte de pergunta aqui ainda, todo mundo mandando beijo, abraço, agradecendo. O doutor Ariel fica aqui um pouquinho com a gente e responde essas perguntas. Olha só, semana que vem a gente vai dar dicas sobre como limpar o nome nesse período de 13º, de fim de ano, daqui a pouco vem IPTU, IPVA e tal, ano que vem, não vou nem falar ainda sobre isso. Como limpar o nome nos órgãos de defesa dos direitos do consumidor, tá? É o assunto da semana que vem. Agradecendo mais uma vez a minha colega Vânia Rodrigues. Eu que agradeço. Também está aqui o Vini, a Ju, uma equipe bem bacana que ajuda a gente a colocar no ar esse programa. E doutor Ariel Castro Alves. Eu que agradeço a você, volte sempre. Giovanni, também a Vânia. Obrigada, e a toda a equipe da Rede TV. Foi um debate de alto nível e também agradeço aos telespectadores que participaram. Obrigada, gente. Obrigado para você que é gente da Rede. Semana que vem tem mais. Tchau, até a próxima. Tchau.